Imaginem a seguinte situação: um casal se conhece, se apaixona, planejam ter um filho, nasce a criança e aquele relacionamento vai por água abaixo. Eles terminam. A criança ainda é um bebê, ou seja, ainda amamenta, depende muito ainda do leite materno e da companhia da mãe, e como acontece em muitos casos ainda no nosso país, a maioria do tempo de cuidado com aquele filho é exercida pela mãe. Essa mãe, ela é uma profissional bem-sucedida, ela tem 2 empregos. Com o divórcio, o que acontece? A sobrecarga com os cuidados do filho faz com que ela perca uma das rendas, um dos empregos. E essa mãe, então, ajuiza uma ação de alimentos, representando a criança. A gente sabe os requisitos de uma fixação de alimentos: possibilidade de quem paga, necessidade de quem vai receber aqueles alimentos, ou seja, as despesas daquela criança, e ainda proporcionalidade e razoabilidade naquela fixação de alimentos. Mas vocês concordam que há de ser averiguado, há de ser apreciado nessa fixação de alimentos aquele tempo dedicado ao exercício do cuidado com essa criança? Nesse caso em concreto, que é um caso real, houve uma perda dessa capacidade financeira dessa mãe que, tendo uma criança tão pequena, precisa retirar tempo da dedicação profissional que ela estaria dedicando para o seu crescimento profissional, para os cuidados do filho. Nesse caso, o genitor convive em sábados e domingos alternados. O que eu estou falando agora é a economia do cuidado. O nosso tema hoje, no nosso episódio, é sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ aplicado às demandas de família. Falaremos sobre a gestão do cuidado, falaremos sobre as situações de vulnerabilidade nos casos de guarda, de alimentos, de divórcio. Abordaremos também trazendo casos práticos e situações práticas. E para isso, eu estou aqui com esses grandes profissionais e amigos IBDermanos. As vozes hoje do IBDFAN são Bianca Araújo, diretora do IBDFAN DF, e Leonardo Carvalho, ex-presidente do IBDFAN DF e presidente da Comissão de Projetos e Captação de Recursos do IBDFAN Nacional. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui com todos vocês. Esse programa que tá lindo. A gente está aí, né, passo a passo acompanhando todos os episódios e é uma satisfação estar aqui para falar de um tema tão importante, tão urgente e que o judiciário, ele a dia, ele se omite, ele se escusa da sua aplicação, né? Nós, como advogados, operadores de direito, temos a obrigação de cada vez mais estudar e compreender que se existe um documento chamado protocolo, é porque existem questões invisíveis em que elas não são observadas, não são analisadas e as pessoas saem de alguns lugares, né? O magistrado, por mais que ele tenha a imparcialidade, né, a gente precisa o tempo inteiro estar ali vigiando para que o direito dos nossos clientes, de forma geral, sejam resguardados. Então, muito obrigada, um tema maravilhoso. Estamos aqui, né, para poder continuar na discussão. Eu aproveito para agradecer, né, a presidente Carol Sena por ter escolhido esse tema, que é um tema onde eu consegui refletir de uma forma melhor após o nascimento do meu filho. Então, eu venho vivenciando isso já há quase 8 meses e eu vejo o quanto a minha esposa se dedica, por mais que eu também faça a minha contribuição, mas é infinitamente diferente e menor do que ela se dá, né? Na verdade, acaba que a sobrecarga maior acaba sendo da minha esposa, e eu sei o impacto também no próprio trabalho dela. Então, estou vivenciando tudo isso. Eu acho que foi uma escolha de um tema muito bom, porque eu acho que eu posso falar com propriedade de um lado, né, do lado ali do pai, do homem, que se um dia a gente vier a separar, vier a divorciar, eu vou conseguir identificar que, de fato, aquele período, aquela dedicação dela com o meu filho, ela tem que ter um valor, tem que ser valorado, sim. Perfeito. Vamos começar a falar do protocolo em si. Gente, é um documento de 2021, elaborado por vários servidores do Poder Judiciário, vários especialistas de várias áreas, que traz diretrizes para os magistrados julgarem nos processos para que eles analisem todas as vulnerabilidades de gênero
cada caso que eles analisarem. Desde 2023, ele é obrigatório para os magistrados. Mas como a Bianca já adiantou, a gente, enquanto advogado, a gente fundamenta, a gente traz, a gente tem provocado cada vez mais a apreciação do judiciário, mas ainda está muito tímida, né, Bianca? Tem uma decisão paradigma que a gente usa muito, que é do Paraná, que eu acho que foi a primeira grande decisão que apreciou o trabalho do cuidado e trouxe o protocolo de gênero do CNJ, que é uma decisão que a gente utiliza muito, mas ainda é muito tímida. E é por isso que é um tema que a gente precisa falar. Não há como desconsiderar que esse tempo de dedicação, e quando a gente fala de dedicação, a gente não está falando só da mãe, né? A gente está falando. As mulheres hoje são as cuidadoras da família, em regra, ainda são, né? Você vai nos hospitais, quem está cuidando dos idosos geralmente são as mulheres, que cuidam dos idosos, da casa, da comida. Os últimos dados do IBGE demonstram que as mulheres, mesmo trabalhando fora, ou seja, com jornada dupla, ainda desempenham muito mais quantidade de horas com os trabalhos de casa e dos filhos do que os homens, ou seja, na mesma situação dos homens. Então, claro que é um trabalho ainda que a sociedade tem que enfrentar, uma evolução social. Mas se a gente tem um documento que é obrigatório, né, a gente precisa falar sobre ele e buscar que ele seja aplicado. Então vamos começar de forma objetiva falando das demandas de alimentos. Esse caso que eu falei é um caso real, que a gente está pleiteando uma fixação de alimentos para essa criança, mas pedindo que, além dos elementos que a lei traz, que os norteadores dessa fixação de alimentos, que seja apreciado também, que seja colocado nessa conta, a dedicação materna, a gestão materna, que nesse caso é guarda unilateral e é quase que 100% da mãe, né? Se a gente colocar em termos percentuais, o percentual do pai. E o impacto disso na esfera profissional, na vida, é financeiramente visível. Então, não há como desconsiderar que isso traz impacto financeiro. Bia, eu queria ouvir de vocês agora, nessa questão dos alimentos. Vocês já tiveram a oportunidade de ter alguma decisão que aplicou o protocolo? Algum caso que vocês querem destacar? Como que vocês orientam nós profissionais e aquela pessoa, aquele cliente, aquela pessoa que busca essa fixação de alimentos, que aproveite, se utilize desse documento que é obrigatório para fundamentar o pedido de alimentos? Hoje no escritório, o escritório é dividido por núcleos, né? Nós temos um núcleo de gênero, especificamente porque, em que pese ser uma ação de direito de família, nós encaminhamos para o núcleo de gênero. Justamente porque a advogada que atua ali, nós quando estamos atuando nesse setor especificamente, a gente sempre faz os pedidos de forma expressa, explícita, para que o protocolo seja aplicado. Então, por exemplo, se chega alguém no escritório, conta uma situação que não tem violência, mas esse exemplo que você traz para a gente acontece bastante. O pai tem a convivência quinzenal, aos finais de semana apenas. A mãe, ela precisa levar a criança, a mãe, ela precisa pagar o aluguel, tem toda a despesa da casa naquele período da convivência que é muito ampla. Então, tudo isso a gente coloca no cálculo para o fator necessidade da criança. A gente tem vários casos em que os pais têm uma ótima relação, mas que como tem essa desproporcionalidade, a gente faz os pedidos no judiciário. A gente se depara hoje aqui, especificamente no Distrito Federal, com magistrados que, de fato, acabam ignorando a existência do protocolo. A gente faz embargo de declaração para poder pedir com que eles se manifestem expressamente, até porque é um direito nosso, com que esteja lá explícito a não aplicação que seja, para a gente poder ter o direito de recurso resguardado e salvaguardar o nosso cliente, as nossas clientes, né? Mas, assim, eu especificamente já tenho alguns anos que a gente atua no escritório, 2 anos, especificamente direcionado para isso, e não temos uma decisão aqui no Distrito Federal. Vejo que em relação às ações de família, isso ainda é muito, muito distante, só que isso não me desanima, pelo contrário, eu acho que nós aqui, principalmente o PD-FUNDEF, tem uma atuação protagonista nesses temas, e esse é um deles, e em todos os momentos a gente faz os pedidos. Só para poder trazer um exemplo específico, a gente chega numa audiência, era uma situação em que as crianças estão na adolescência, elas não querem dormir na casa do pai, o pai tem uma forma de criação muito distinta da mãe e elas ficaram muito tempo com a mãe. Agora, quando ele pede para ampliar a convivência, as adolescentes não querem, elas são irmãs, né, gêmeas.
Dentro dessa situação, a gente, né, temos a ação de convivência e guarda, e nos alimentos a gente chegou para a audiência de conciliação. A situação delas, familiar, estrutural e social, é uma classe média alta. Então, elas estudam em escolas que são mais caras, elas fazem inglês na Thomas Jefferson, que é um lugar mais caro. Então, a gente tem um patamar de vida social delas mais elevado, né? Não é um salário mínimo que a gente vai discutir, a gente vai discutir o que elas têm de gasto para fazer uma divisão igualitária. A gente escuta eu tive essa situação recentemente. O magistrado virar para a gente e falar: não, doutora, mas 4.000 de alimentos está ótimo. Só que quando você coloca no papel 2 filhos, né, que você tem essa situação, as crianças estão localizadas naquela classe social, tem aquele meio social, já convive daquilo há muitos anos, é muito complexo você colocar que isso é uma proporcionalidade. Só que hoje, dentro de todas as situações, a gente fez uma opção em não fazer o acordo para poder lutar pelo protocolo, para a aplicação do protocolo. Por quê? A genitora, a mãe, ela trabalha, é autônoma e ela não consegue, né, assim, custear tudo sozinha. Então, não dava pra gente fazer um acordo num valor ali em que não teria de fato a cobertura. E a discussão que foi curioso, no centro aplicativo de acordo, é que foi difícil colocar ali para compreensão de todos da outra parte, e inclusive até para o Ministério Público, porque ele participou do diálogo, de que o deslocamento ele tem que ser custeado, né? Às vezes a criança quer comer uma pipoca, a pipoca custa R$50, não sei, entende? Então assim, eu quero ir no cinema. Então, todos esses detalhes, a conta de água, a criança toma banho, ela escova os dentes. Então assim, a gente teve essa situação que eu fiquei muito, muito intrigada. E claro, a decisão de fazer o acordo não é da minha cliente, das nossas clientes e clientes, né? A gente não pode obrigá-los, mas a orientação foi: olha, se você achar que de fato esse valor vai acobertar, é uma escolha sua. Mas se não, a gente tem ainda um longo prazo processual para trazer provas, que é muito importante em ação de alimentos, inclusive, porque a gente fala muito de família, né, Carol? Mas a lado processual, eu acho que não só de alimentos, na verdade, de tudo, você ter prova, você construir, você demonstrar que você faz tudo aquilo sozinha, você trazer testemunha. Então, eu acho que o conjunto probatório também, se você tem isso muito bem informado, eu não acho que tem que ser feito um acordo a qualquer jeito e ao arrepio do que existe, que o protocolo diz, né? E essa questão da economia do cuidado é algo que é muito caro para nós mulheres, né? Em regra, na sociedade, e aí é uma questão social que eu trago agora um pouco, a mulher é quem cuida, a mulher é forjada a isso. Tem até uma escritora, ela é da UNB, maravilhosa, quem tiver oportunidade, a Valesca Zanella, ela traz os dispositivos, né, de gênero. Ela fala sobre como a mulher, dentro de toda a situação da criação do feminismo, como ela era vista, como ela foi colocada num lugar privado, num lugar de cuidado. Então, assim, isso é algo cultural e estrutural que a gente tem, em que a gente tem que brigar pela aplicação do protocolo para que isso vá cada vez mais se desmistificando. Por quê? Por que não o Léo, né, que é o pai, não pode conseguir cuidar, ter uma convivência maior com seu filho e cuidar do seu filho? Claro, a mãe, ela gesta, ela tem toda uma questão biológica, então vai ser mais difícil naturalmente. Só que assim, por que ele não pode se acostumar já a pensar tudo? Porque também tem aquele outro lado. As mulheres vão para poder sair, ter um final de semana tranquilo, um dia, uma noite tranquilo com as amigas, ela pensa em tudo, ela fica cansada para poder deixar, tá tudo pronto, cuida da criança. Então, assim, esses dispositivos, né, que ela traz, só falei o nome porque usar o nome, tem outros nomes que as pessoas chamam, mas eu acho que é interessante dispositivos, eles têm que ser olhados, eles têm que ser trabalhados para a gente cada vez mais tirar isso, sabe? E o judiciário, ele tá, assim, não olhando essa aplicação, não cumprindo o que é obrigatório. Acho que é um nosso dever continuar, só que assim, por exemplo, enquanto Constituição, a gente também tem que estar de olhos abertos para a gente poder cobrar isso, porque o CNJ, se ele fez toda uma estrutura, todo um aparato, toda uma situação para criar um protocolo, por que não aplicá-lo, né? Então, assim, trago essas considerações. Esse caso tem um exemplo que não tem violência, que normalmente o gênero as pessoas já vinculam a violência, e não é isso. Eu acho que a gente tem que trazer também essa questão da economia do cuidado, é muito importante ser debatida.
O cuidado não é só ir ao mercado e comprar a fruta, é fazer a lista, é pensar, é marcar a consulta. Meu Deus, quando vai ser a consulta? Meu Deus, tá faltando brócolis. Meu Deus, acabou isso. E dia é a vacina do seu. Exatamente. Toda a gestão. Que é a carga mental que é extremamente exaustiva também, né? E que, claro, culturalmente, socialmente, a gente tem muito que evoluir, mas isso tem que ser considerado. Isso também tem um impacto financeiro nas pensões, em todas as ações que a gente vai falar aqui hoje, no direito das famílias, isso tem que ser considerado. Então, considerando esse tempo de gestão, queria ouvir agora do Léo, como advogado e como pai. Veja que você tem uma situação, né, de uma sobrecarga de uma mãe que está retornando para o mercado de trabalho com o pai ali do lado, gente, 24 horas presente. Imaginem a situação dos casos que a gente convive da mãe sozinha. E a mãe que não tem rede de apoio? E a mãe que não tem ninguém em casa para ajudar, que ela tem que realmente se desdobrar. Aí a criança fica doente, porque a criança fica doente, aí não pode deixar na creche, e aí, né? É óbvio que isso tem impacto financeiro na vida das pessoas. Então, tem que ser um elemento na fixação de alimentos. Eu quero ouvir a sua opinião, Léo. O Carlos Elias, por exemplo, ele defende que tem que ser um dos elementos. A Bianca já trouxe a possibilidade de ter considerado como necessidade da criança esse tempo. Tem gente que defende que poderia ser uma pensão autônoma para a pessoa que faz a gestão, não só a mulher. A maioria dos casos é a mulher, mas para o homem ou a mulher que faz a gestão quase toda. E para você? Carol, eu particularmente, eu estou vivenciando isso, né? Assim, isso no sentido de ver o quanto que é trabalhoso você criar o seu filho, cuidar e ser pai e ser mãe de verdade, não terceirizar. Porque terceirizar é muito fácil. Eu pago alguém para cuidar do filho, então tá tranquilo. Agora, quando eu tenho que fazer, isso pesa. Então, um exemplo prático para mim. Quando a gente decidiu ter filho, planejamos, tivemos, falei, olha, vamos contratar aqui uma diarista, eu vou para casa, o escritório é meu, eu posso adaptar minha agenda, então eu vou fazer a comida, a gente vai fazendo isso e tal. Só que no dia anterior eu tenho que pensar o que eu vou fazer para amanhã. Então você fica naquele ciclo vicioso. Cara, será que eu tirei comida para amanhã? Será que eu fiz isso? E isso é o dia a dia de muitas mulheres. Ela está no trabalho, fazendo uma demanda, pensando, vou passar no mercado, comprar tal coisa para chegar em casa fazer uma janta para a gente comer. Geralmente, os homens estão trabalhando, ele não pensa em nada, ele vai para casa, e aí, tem um gosto para comer? Não tem, ele não pensa se vai ter algo para comer, às vezes reclama que não está pronto, ele não tem iniciativa de fazer. Então, eu particularmente, dentro da minha composição de marido e da Vanessa de esposa, a gente chegou no consenso de compartilhar tudo mesmo. Então, eu dou banho no Caetano, a gente divide as tarefas mesmo, dá tudo que eu só não consigo dar o mamar porque eu não tenho essa possibilidade, porque se tivesse eu daria também. Mas não é comum pais acabar exercendo essa paternidade de fato, dividindo as tarefas. Eu tenho colegas que não dá banho no filho, que não faz isso, não faz aquilo. Então, eu percebo que quando a gente vai falar de direito das famílias, fixação de pensão, a mãe representando o filho, pedindo ali a pensão, se a gente não tiver essa sensibilidade que teve o desembargador Rômulo, que foi uns que eu tenho conhecimento, que já deu uma decisão nesse sentido, falando sobre a questão do protocolo, da economia do cuidado, tudo isso, a gente, na hora de redigir a nossa petição, ter esse cuidado também. Entender como é que é a configuração do casal, como é que foi o plano de vocês, porque o que eu tenho visto hoje? Um caso prático, um caso no meu escritório. Mulher jovem, 2 filhos, foi casada durante 10, 12 anos, separou, só que nesse período, quando ela teve neném, não, você vai cuidar dos nossos filhos, não vamos botar em babá nem nada, você cuida, lá cuida da casa, tarará, e eu vou trabalhando. E o marido progredindo na carreira e ela lá. Terminaram o relacionamento. E agora? Fez uma divisão vendeu um apartamento, pegou, deu um dinheirinho pra ela, tal. Ela vai entrar na faculdade e entrou na faculdade de medicina. Começou um novo relacionamento, tudo, namorado bem parceiro. Só que esse ex-marido mudou de estado, não mora mais em Brasília,
a convivência com os filhos é uma semana por mês, uma vez no mês. Então ela tem que virar 5, porque a faculdade de medicina não dá tanto tempo para ela. E aí ela tem que se virar para poder auxiliar os filhos na escola, com dever de casa, com material, uniforme, às vezes comprar um presentinho do aniversário do amigo da sala. Exato. Toda essa logística para chegar na ação, o pai ainda dizer que o valor que ele paga de pensão, da oferta que ele deu entrada, é suficiente porque ela não contribui com nada. Nossa. Aí chega a ser ofensa. É. Porque quando você faz o cálculo, você fica X dias com seu filho. Uhum. É 360? Então você fica 60, 300 é ela. Exatamente. E aí, para ela levar a criança na escola, para ela fazer isso, ela virou o mundo todo para poder fazer aquilo. Então, eu acho que foi muito acertado. Demorou para sair. Graças a Deus, eu costumo até brincar, falar que o direito das famílias, ele vem acompanhando a evolução da sociedade. E é de fato, acho que dentro do ramo do direito, é a área que mais acompanha a evolução. Eu acho que é uma evolução da sociedade falar da economia do cuidado, que era invisibilizado. Esse trabalho, ninguém nunca pensou em quantificar. Uhum. É difícil quantificar, é muito difícil. Mas tentar igualar, tentar tirar um pouco daquela diferença, aí a gente tem que tentar fazer isso. A gente não vai conseguir deixar igual, mas tentar pelo menos chegar perto ali, eu acho que esse é o nosso dever como advogado. Então, no meu escritório tem esse caso, tá aí para ser julgado, tá aí trabalhando. Eu sempre uso isso. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer um tópico destacado sobre isso. Se você introduzir dentro do texto, vai passar despercebido. Fazer um destaque sobre a situação, planejamento familiar, sobre tudo isso, explicar para o juiz mostrando, porque ele precisa ter essa sensibilidade, que é o que o protocolo diz. Ele tem alguns aspectos dentro do protocolo que você tem que seguir, tem que ter um olhar diferenciado para aquilo. Né? Independente de você é um homem que vai julgar ou é uma mulher que vai julgar, você tem que ter uma sensibilidade para aquilo. E não olhar como mais um processo, mas não, uma história. É mais uma história, mais uma vida, mais uma família. E dentro desse arranjo familiar, como é que a gente pode chegar mais perto do justo ali, do que é possível, né? E aí eu defendo a tese que o Vinícius e a Maitê até submeteram ao enunciado do IBDFAN, que vai ser analisado agora no Congresso em outubro, para incluir, quando a gente vai fixar a pensão alimentícia, fala de trinômio, né? Para incluir a questão da economia do cuidado nisso aí, como um dos requisitos, porque eu acho que é importante e tenta pelo menos tirar um pouco dessa diferença, deixar algo mais equilibrado para as partes. Eu também tenho colocado nas minhas peças um destaque. Comecei a fazer embargos de declaração também, quando não apreciado. E também acho que é uma boa solução ser um elemento da fixação de alimentos. Porque, por exemplo, nesse caso em concreto, esse valor, como mensurar isso? É difícil, né? Mas a minha sugestão, por exemplo, nesse caso em concreto, é que esse valor seja o valor de uma funcionária, de uma babá para auxiliar, para que essa mãe consiga trabalhar, porque uma das rendas dela, ela precisa de dedicação extra mesmo, que é uma renda autônoma, que ela precisa fazer projetos, desenvolver projetos. Então, como não tem uma rede de apoio para isso, e já que ela perdeu uma dessas funções, uma das possibilidades seria essa, uma profissional para ajudar. Mas ainda assim estará sobrecarregada no que a gente falou agora, que é a gestão, que é o pensar, que é o fazer. E a despesa que a gente faz, a tabela de despesas que a gente faz numa ação de alimentos, como o Léo e a Bianca falaram, nunca vai conseguir ali trazer todas as despesas do dia a dia. O presentinho é presumível, né? Tanto é que o STJ falou, é presumível. Exatamente. Agora, a economia do cuidado, não. Vai ter que entender como é que é a dinâmica daquela família. Exatamente. Né? Eu acho que é bem por aí. Se inclui, por exemplo, pelo enunciado como um elemento, eu acho que a gente vai conseguir um avanço. Vai obrigar a analisar, vai obrigar a analisar. Vai ter que citar. Vai ter que falar, vai ter que analisar. Exatamente. Claro, na reforma do Código Civil, quem sabe, né? Exatamente. Mas assim, sai do protocolo, né? Exatamente. Em relação a isso específico, como um elemento, seria interessante. Mas assim, mesmo enquanto fundamentação, né? Tem como tentar quantificar para tentar achar um compasso e tirar um pouco a sobrecarga aí imposta Exatamente. da construção social, né? Exatamente.
Há Exatamente. estudos, né, pesquisas que falam de valores quantitativos. Se fosse aplicar um valor, seria equivalente a tanto, Um tal. salário Mas, fixo. mas isso, Eu acho que é de caso a isso e é exatamente, isso é muito. É. Então, aí uma questão, até uma dúvida que surgiu na palestra que eu dei, eu fui indagado, tá, Léo, e como é que eu faço? Foi para um magistrado até. Como é que eu vou aplicar o protocolo onde tem uma questão de pensão, que o cara, ele é bem humilde, trabalha aqui na roça, o local onde ele é juiz é um local onde é bem rural, é bem assim, bem interior, e a mulher não trabalha, o pai era, o ex-marido e pai era o provedor, o pai ganha um salário mínimo. Como é que a gente consegue equilibrar tudo isso? Porque ele não vai conseguir pagar mais. Ele não tem de onde tirar dinheiro. E aí, na hora, o que eu pensei? Se a gente for analisar só pela questão financeira, a aplicação do protocolo, talvez nesses casos a gente não consiga aplicar. Mas se a gente analisar O cuidado. no viés do cuidado, Perfeito. onde você consegue, será que ele consegue conviver mais com o filho? Porque se ele conviver mais com o filho, ele diminui até a carga financeira, porque se vai comer lá no pai, vai comer na mãe, então diminui a carga financeira, e ele alivia um pouco a questão do cuidado, onde aquela mulher pode se recolocar, ou então iniciar no mercado de trabalho, e ele também continuar trabalhando, não ser impactado. Então, talvez, nesse tipo de situação, penso que tem que ver o arranjo familiar e tem que ver uma saída no sentido do melhor interesse da criança. Perfeito. Então, se ele for de uma forma equilibrada, conviver com o pai e com a mãe, show de bola, é o mundo ideal para todo mundo. Mas se o pai não pode contribuir financeiramente para, vamos dizer assim, ajudar nesse cuidado, ele que compartilhe também, então, exercendo a atividade de pai. Conviver mais. E costumo até brincar, Bia, quando eu falo ser pai de final de semana, para mim, na minha cultura, no meu modo de viver, de pensar, eu teria 10. Fácil. A Vanessa que não quer mais nem ter filho, porque que é difícil. Mas assim, eu faço até uma brincadeira, isso é uma brincadeira, porque é muito mais fácil. Uhum. O seu filho chegar em casa, igual o Caetano chega da creche, eu vou lá tirar a bolsinha, boto a toalha para secar, vejo o cara na agenda. Ninguém faz isso, Carol. Não vai ter esse trabalho. Não vai ter. dizendo, tudo bem, eu não tenho questão financeira, mas eu vou ajudar a fazer o dever de casa. Eu vou lá, vamos fazer um combinado? Eu venho aqui na sua casa, então eu levo lá pra minha casa. Várias formas de conseguir compensar. Só que, claro, as pessoas precisam querer assumir responsabilidades, né? Exatamente. E aí a gente entra, então, vocês já adiantaram, mas a gente entra então na segunda análise da aplicação do protocolo da economia do cuidado, que é nas demandas de guarda. A gente está vivenciando um acréscimo do número de guardas compartilhadas, desde que a guarda compartilhada surgiu no nosso ordenamento jurídico. Ela começou como algo opcional. Hoje, aquela expressão sempre que possível, antes existente, hoje ela foi suprimida do artigo da guarda compartilhada, e hoje a gente tem uma obrigatoriedade por parte dos magistrados quando preenchidos os 2 requisitos da fixação da guarda. Agora são 3, considerando a questão da violência doméstica, né? Então, dentro desse contexto de guardas compartilhadas crescendo em números, mas talvez os números não refletindo o que acontece de fato, porque eu tenho tido muita preocupação com as guardas compartilhadas que estão sendo homologadas, mascaradas de compartilhadas, quando na verdade são guardas unilaterais. Quando a gestão continua sendo quase 100% da mulher, né? E quando a gente fala de exercício da guarda, a gente fala de decisões em conjunto? Sim, mas a gente fala das obrigações cotidianas também. Tanto que a lei fala, o artigo 1584, ele fala que a convivência tem que ser equilibrada, ou seja, as obrigações têm que ser equilibradas também. Então, dentro dessa preocupação de guardas compartilhadas, que talvez não reflitam a guarda compartilhada, essa desigualdade parental que ainda existe na sobrecarga das funções maternas e paternas, como é que a gente pode utilizar essa ferramenta que é obrigatória para melhorar esse contexto? Eu não acho que tem que ser nada obrigado. Não tem que ter questão uma aplicação obrigatória. Porque em muitas situações, o contexto de violência, por exemplo, ele não é facilmente comprovado. Então, como que eu vou falar, não tem prova que eu vou aplicar compartilhada? Aí entra naquela situação que você colocou, né? Efetivamente, o que vai estar acontecendo na prática é a aplicação da guarda unilateral, por exemplo.
E assim, é muito complexo. Só que eu vejo vão ter várias faces aí, várias camadas, né? Tem aqueles pais que de fato querem exercer, querem cumprir e são afastados pelo judiciário por isso, porque mãe é quem cuida, né? A mãe que o filho é da mãe. Essa expressão é horrível. Forte, horrível. Mas, claro, a gente vê os números até, que a gente que conversou até aqui no início do nosso programa, que aumentou muito os números de guarda compartilhada desde 2014, né? 2014. Então, aumentou bastante. Só que, mesmo assim, é muito difícil a gente poder identificar na prática e saber se a gente consegue, dentro do Poder Legislativo, afastar essa obrigatoriedade da guarda compartilhada. Porque como é que eu vou ter certeza se nos 50 processos que eu atuei, a guarda compartilhada está sendo efetivamente aplicada? Como que a gente vai fazer esse censo enquanto advocacia, entendeu? Enquanto não tem, nem contra o IBDFAN, é difícil a gente recepcionar isso. Claro, a gente vai ter um conjunto de colegas, advogados, que a gente consegue fazer um debate, consegue falar, poxa, naquele caso ali eu fiz, só que agora uma mulher, o homem me procurou e não está sendo aplicado. Vamos fazer uma modificação. Então a gente consegue tentar fazer diálogos, mas eu acho muito difícil a gente quantificar essa efetividade. E, assim, é muito complexo porque as pessoas confundem o que é guarda convivência até hoje, né, Bel? A gente conversa muito disso, inclusive, no Magistrados, né? próprios. Exatamente, a gente estava tentando. A gente falando de visita até hoje. Não, mas se a pessoa consegue pelo menos entender, né, a diferenciação, podia até usar o termo visitação, mas eles confundem tudo. A gente estava. Aí é um pouco. Uma situação um pouco diferente lá em Goiás. A gente tem lá uma situação que não está sendo cumprida de convivência, não é guarda. Convivência é avoenga. É uma vez no mês. Conversando com a advogada lá da pessoa que tem a guarda, né? Que tá no lateral hoje, mas assim, ela, não, doutora, porque ele tem a guarda no lateral, ela não tem direito mesmo, não. Então tem uma decisão de convivência uma vez por mês. Então, assim, é complexo demais. E aí, dentro dessas situações que você nos traz, é muito importante a gente sempre lembrar, tomar decisões da vida privada do filho, porque ele não consegue exercer os seus atos ainda da vida civil, exercer o poder do cuidado, isso tudo está dentro da guarda. E não é de fato pegar e ir para o McDonald's, pegar e viajar, ficar com a criança, entende? Brincar com a criança, não. Então, essa parte da gestão, um exemplo que eu estava tentando até, que recentemente a gente estava começando, a introdução alimentar. A decisão tem que ser junto do Leonardo e da Vanessa. O Leonardo não pode chegar do nada e começar a fazer a introdução alimentar na criança, Sou vegano. desconsiderando, pronto. Você vai ter que ser vegano ou não comer carne. Assim, vai impor, não tem como você só impor dentro da guarda da faixa. Então, todos esses detalhes, eles são tão difíceis de quantificar, né? Mas sim, eu não sou a favor de nada ser imposto. Acho que, de fato, em relação a essas reformas, a reforma que a gente vai ter, essas mudanças legislativas, poderia ser orientado, mas não obrigatório. E é isso, assim, esse avanço que você trouxe pra gente, que você falou até do dispositivo, aptidão, vontade e a questão de não ter violência, ele é muito bom. Mas é como a gente já trouxe em outras situações, em diálogos. Ele é amplo. Então, é bom ser amplo? É bom também. Só que será que vai ser aplicado por ser tão amplo, né? O protocolo é tão objetivo, ele traz tudo organizadinho e não é aplicado. Então, acho que fica essas reflexões pra gente se aprofundar de fato. Para a gente trazer para a academia, fazer estudos, fazer talvez levantamento de dados, que é difícil, mas, né, é possível se a gente conseguir se organizar e direcionar, para a gente poder entender o compasso e como que ficaria essa questão da guarda de fato, de forma efetiva, enfim. E, Bia, eu peço vênia, mas eu vou divergir. Mas esse é o motivo que vocês dois. Exatamente. Eu entendo que tem que ser imposta, sim, a guarda. Porque se a demanda chegou até o judiciário em forma de litígio, não teve um acordo consensual que resolveu, um terceiro vai resolver. Então esse terceiro vai dizer, é compartilhada e você tem que ser pai. Agora, a minha opinião, eu acho que ainda falta um mecanismo, ou uma filosofia, ou uma prática, ou o que for, ou um magistrado que entenda de uma forma que não está sendo a usual hoje, cobrar daquele pai para ele exercer a guarda compartilhada. Porque a realidade hoje é,
O pai fala, quero guarda compartilhada. Beleza, guarda compartilhada. Ó, vai ter reunião do seu filho tal dia. Você vai lá na reunião, né? Não, não. Ah, não, não. Não participa de nada. Mas quando você quer trocar de escola, quando você quer... Aí ele quer te perturbar? Não, é guarda compartilhada, eu tenho que decidir. Aí ele não concorda. Aí ele não concorda. Então ele só quer a guarda compartilhada para exercer quando for conveniência. E aí, na minha concepção, tem que ser dessa forma, até porque de uma questão cultural histórica. Os pais de antigamente não exerciam a paternidade como é hoje. Então, muitos ainda estão impregnados naquela cultura lá de trás, onde a mãe faz tudo, o pai só bota dinheiro dentro de casa. E se não tiver algo que fala, opa, a sociedade evoluiu, amigo. Mudou, você tem que ser pai também. Você tem que ter a responsabilidade, igual a mãe tem, você também tem que ter. E aí eu acho que tem que ser imposta. Eu acho que o judiciário precisa melhorar essa cobrança, se está exercendo ou não. E aí eu até brinco, às vezes, quando eu falo sobre isso, teria que ter um período de estágio. Eu acho que era o seguinte, na audiência de instrução, pai, você quer a compartilhada? Quero. Mãe, vai ser compartilhada. Beleza. Agora, pai, você vai ficar durante um período aqui X, 1 ano, 2 anos, o que for. Se chegar aqui as informações que você não está exercendo, vai ser unilateral. Acabou a choradeira. É isso. Pronto, eu entendo o que você fala, mas quando eu trago aqui não pode ser imposta, é porque a gente já avançou. Eu entendo a funcionalidade da imposição da guarda compartilhada e concordo com você. Só que quando tem esse trecho na legislação de que vai ser compartilhada a todo custo, é a regra geral e acabou. É imposta, né? Tudo bem, entendemos a funcionalidade dela até agora. Só que, e os casos de violência que eu não consigo comprovar? Não, aí Não, mas o judiciário, ele tá à mercê disso. Ele quer saber das provas, ele não quer saber, ele não quer... Eu nunca vi um juiz visitar uma casa aqui, eu nunca vi uma situação assim, por exemplo. Era esse justamente Acho que é o papel do Conselho Tutelar, só para eu terminar rapidinho com o Conselho Tutelar, mas assim, ele não pede que o Conselho ia assim, nesse exemplo que você traz. Então assim, a gente não tem um mecanismo para talvez eu falar, tem que se manter a guarda compartilhada de forma positiva. Eu compreendo os argumentos do porquê dela existir, concordo. Só que, e os problemas, os impactos, os desdobramentos que a gente tem disso, nesse exemplo pequeno que eu tô trazendo assim, né, que tem outros. Esse era o contraponto aí, justamente que eu ia fazer, né? Não deve ser imposta, deve ser imposta. Existe, inclusive, uma corrente que fala que deve ser imposta independentemente da vontade, que hoje a gente tem a vontade como elemento, né? Se o pai falar não quero, não vai ser fixada a guarda compartilhada. Mas existe uma corrente que defende a inexistência de guarda, inclusive. É a licença de guarda, né? A Maria Berenice, por exemplo, inexistência de guarda. É autoridade parental, então você tem as seguintes o obrigações. filho é seu também. Isso. Agora, o meu contraponto é o seguinte. Acho que no contexto que a gente vive, brasileiro, é muito importante que seja averiguada a aptidão, que é um dos elementos. E aí, como é que é feito isso? Pelo estudo psicossocial, pela instrução É processual. o mundo ideal, né, Carol? O problema é que a gente, no Distrito Federal, tem uma realidade de outro, né, gente? Assim, não dá para comparar com outros tribunais do país. A gente ainda tem um estudo psicossocial que acontece. Às vezes não da forma como deveria, mas que acontece. Mas o que a gente vê aí nesse Brasilzão continental é que ainda é muito falho esse sistema de proteção da criança mesmo. Porque para você determinar o compartilhamento de uma guarda com alguém que pode representar um risco para a criança, aí eu acho complicado. Então, eu vejo ainda como necessária essa declaração de vontade de exercício da guarda, mas concordo que precisamos de mecanismos para que ele seja obrigado, para que o pai comece, porque é uma construção social sim, mas que tem que ter estímulos e alternativas e tem que ter uma forma de incomodar os pais, uma forma de que os pais se vejam realmente obrigados ao exercício desse cuidado com o filho, da criação, sustento, enfim. Então, o meu contraponto é esse. A gente tem uma legislação que tem esses elementos ainda para ser fixada a guarda compartilhada, mas Falta a estrutura do falta judiciário. a estrutura do judiciário, ou seja, existem guardas compartilhadas, como a gente sabe, que acaba acontecendo acidentes. Guarda compartilhada de Shopee.
Tá no papel, mas na prática é outra. Exatamente. E aí eu gostei do seu contraponto, porque agora recente fui dar uma palestra lá em Formosa, e a equipe de lá estava na palestra, a responsável, lá o nome não é psicossocial, é outro nome, esqueci o nome agora. Ela falou, Léo, aqui a gente vai lá. Pronto. Ela ainda fez um apelo, falou, advogados, quando fizer a ação, coloca o endereço da pessoa certinho, e aí ponto de referência. Uhum. Ó, porque como é mais distante, tem uma parte rural, então faz o seguinte, perto, entendeu? Do lado do bar do João, na árvore não sei o quê. E outra coisa, se a pessoa tiver apelido, coloca um apelido. Porque eu bem mesmo tenho amigos que só chamar pelo nome, ele nem olha. Então, ainda mais nesse recorte que a gente faz de uma cidade menor, de um interior e tudo mais, se a gente não tiver esse cuidado, ela falou, eu não consigo achar pessoa para fazer o estudo. Agora, a minha preocupação é, a demanda está muito grande. Hoje no Distrito Federal a demanda pipocou, estourou. Hoje a equipe do tribunal já faz por telefone, videoconferência, sei lá, já não é o mundo ideal, né? Já não é o mundo ideal. E a gente tem a questão de falta de estrutura do judiciário para poder abarcar isso tudo. E para mim, um elemento chave disso tudo é a sociedade está com um problema muito grande, que é a falta de amadurecimento das pessoas para ter uma responsabilidade como ser pai e mãe. Aí que entram as políticas públicas. Eu advogo para várias creches conveniadas do Distrito Federal. O que eu me declaro, assim, é assustador. Eu acho que a nossa safra, né? A galera da nossa idade aí já conseguiu quebrar alguns paradigmas, já conseguiu virar a chave. Os nossos pais já não conseguiu tanto. Então, Não. assim, foi criado ali num padrão militar, ele vai ser aquele padrão militar. A gente não, a gente já conseguiu virar a chave. E a que tá vindo aí, esses moleques que estão crescendo, Uhum. vai vir revolucionando. Vai. E aí, por isso que Positiva, Então, mas aí, efetiva. Não vai pra mim, e aí, mas sabe qual é o problema que eu acho? Pra mim, o bem maior disso tudo é a criança. Uhum. E aí a gente tem visto que hoje, muitos com mais de 30 anos, 40 anos, não amadureceu. Não amadureceu. E querem ser pai, querem ter filho. Então, se você teve a responsabilidade de ter filho lá, você vai ter a responsabilidade de cuidar. E é por isso que eu ainda bato na tecla de ser imposto, porque olha, se seu pai não te deu educação para você ter responsabilidade, você deixou a demanda chegar para o judiciário vai julgar assim. O terceiro vai julgar dessa forma. E cobrar que ele faça aquilo, porque se ele não fizer, vai ser unilateral. Uhum. Vai ser unilateral. Por quê? Da forma que está hoje, e aí eu até posso estar falando besteira, eu penso que daqui a algum tempo, assim, ano que vem, o debate vai ser tirar a guarda compartilhada do sistema jurídico. Não, acho que não. Tiraram ele não tem. A obrigatoriedade, no mínimo. A obrigatoriedade vai cair e ninguém vai mais aplicar. Eu também acho que se a obrigatoriedade cai, Ninguém vai mais aplicar. ninguém mais vai. Então é uma mudança. Gente, num país. Assim, mesmo eu não concordando, pelos números, quando a gente vê em relação do IBGE, você vê que quando ela foi tornada de forma obrigatória, aumentou as decisões de fato compartilhadas. Isso aí. Gente, a desigualdade ainda é tamanha nas questões parentais que em 2023 a gente teve o recorde de crianças registradas sem o nome do pai no país. Veja, a situação ainda realmente tá na sociedade, tá arraizado que o pai não tem obrigação como a mãe, né, de criar. Então é um caminho longo que a gente tem pela frente. A reforma traz a tal da notificação extrajudicial, que é a notificação de paternidade. Se for aprovado, já vai ser um avanço muito grande para reparar essa situação, que é a notificação do suposto pai. A mãe indica, o suposto pai é notificado. Se ele falar, não é meu e nem quero fazer o exame, o registrador vai registrar extrajudicialmente. Coisas que a gente resolveria em anos na justiça, ele que vai ter que ajoelhar para comprovar que não é o pai. O CNJ está trabalhando para que, de fato, deixe de ser tão burocrático igual é hoje o processo, né? Exato. Eu acho que esse é o caminho para quem é advogado. Se não tiver isso na mentalidade, que nem tudo é litígio, nem tudo é processo, você pode, de repente, resolver num processo administrativo ali no cartório, o mundo vai andar melhor.
E eu concordo com isso, eu achei que foi uma evolução muito boa, muito boa. Mas aí, o meu receio, sabe qual é, Carol? Não sei vocês, mas na minha visão, eu acho que essa evolução da sociedade desses anos pra cá, com a virada de chave da pandemia, tá todo mundo se libertando de vários paradigmas. Hoje a sociedade mudou ao ponto de pessoas que tinham um padrão de vida no sentido de ser todo certinho, não, eu sou isso, eu vou ser recriminado, mudou, virou a chave. Isso é verdade. Virou a chave. E ele fala, hoje eu não ligo mais pra nada. Vou sair, se eu conhecer, gostei, vou me relacionar, se engravidar, engravidou, se não engravidar, não engravidou, tô nem aí. Estão curtindo a vida, estão vivendo a vida sem tanta preocupação igual era antes. Antes todo mundo se preocupava, se eu ter filho, será que eu vou ter dinheiro para bancar? Será que eu não vou ter dinheiro para bancar? Eu acho que essa leva de agora não tá tão preocupada, não, estão vivendo. Se viver é curtir, babalada, ir pra festa, ficar com várias pessoas, eles estão vivendo. E aí o meu receio é, se a gente, como advogados, juristas e tudo, não começar a se preocupar em ter ferramentas para esse tipo de demanda lá na frente, aquela criança vai sofrer. Porque o índice de crianças sendo institucionalizadas tá gigantesco. Sabe por quê? Porque os pais não têm a responsabilidade de criar. E aí pro Estado é muito mais fácil institucionalizar para depois jogar para uma adoção. Será que o melhor caminho é esse para aquela criança? Será que não era o melhor caminho cobrar que eles sejam responsáveis? Porque não é só jogar o filho no mundo que vai ter uma família para adotar, uma instituição para criar. Porque em Brasília, as instituições de acolhimento até 18 anos. Fez 18 anos, tchau, Bibi. Você vai para onde? Vai jogar pra rua, porque se você não for adotado durante esse período todinho ou não voltar para sua família, você tá na rua. E aí a minha preocupação, e eu acho que tá tendo uma crescente que não tá sendo falada, não tá sendo olhada como deveria, e lá na frente vai chegar o problema gigantesco, que é isso daí que tá crescendo e a gente não tá pensando. E vai olhar onde estão os pais dessas crianças normalmente, né? Ou nem tem registro, ou o pai não quer nem saber. Então, gente, é um desafio muito grande essa busca da igualdade de gênero em relação às questões parentais que a gente está falando aqui. E vamos passando para o último subtema da aplicação do protocolo, que é nos casos de divórcio e partilha de bens. E eu vou contar um outro caso meu também. Um casal se conheceu, se apaixonou, casou, se conheceram inclusive na faculdade, ou seja, a mesma formação profissional, o mesmo curso, um bom curso, assim, que dá um bom mercado de trabalho, mas logo nos primeiros anos de formado, ele recebeu uma oportunidade de trabalhar em um estado distante. Ela foi junto. Tiveram 4 filhos. O que aconteceu? O projeto dele lá em outro estado demandava muito tempo dele, e ela se dedicou aos cuidados dos filhos, dos 4 filhos e da casa, mas não integralmente, ela continuou trabalhando. Eu gosto de citar esse caso, porque não é o caso típico da mulher dona de casa. Ela conciliou jornada dupla, que é o que a gente falou aqui hoje, mas obviamente que isso fez com que a posição no mercado de trabalho dele disparasse depois de 30 anos de matrimônio e a dela estagnasse. Hoje, no momento do divórcio, eles têm uma situação totalmente discrepante. Mas ela aceita um cargo de chefia, um cargo que vai demandar mais? E ela já tem mais de 60 anos. Ela já é Exato. Então, para vocês terem ideia, é um caso que na primeira instância houve total foi totalmente ignorada a minha fundamentação do protocolo de gênero. Para pedir alimentos para ela, complementares à renda dela, que ela tem uma renda, né, de aposentadoria do INSS, e compensatórios. E aí, só fazendo uma breve explicação, compensatórios, embora tenha essa nomenclatura de alimentos, eles são uma indenização a ser paga quando existe uma disparidade em regra no patrimônio daquele casal que viveu durante anos, que construiu uma vida juntos, planejou juntos. O que para mim nesse caso é visível, né, que ela tem essa necessidade tanto dos alimentos compensatórios, porque ele tem uma renda muito alta mensal, enquanto ela tem uma renda baixíssima, e dos alimentos para ela de forma complementar.
e considerando a idade dela, eu pedi de forma vitalícia. Foi totalmente ignorado. Eu pergunto para vocês, mais uma vez, tá claríssimo nesse caso que os cuidados com a casa e com os filhos retiraram dela esse tempo de desenvolvimento profissional, que para a mulher já não é igual ao homem, não são as mesmas oportunidades, e considerando que ela teve que cuidar desse tanto de filhos, sendo que eles não tinham dinheiro na época. Então não tinha empregada, enfim, ela fazia tudo, ela até costurava as roupas dos meninos. Então foi um tempo ali que ela deixou de estudar, de se qualificar, de buscar clientes, realmente se envolver profissionalmente. Então durante 30 anos isso tem impacto financeiro, isso precisa ser apreciado. Então nesses casos, e aí eu falo para vocês os compensatórios, que hoje é uma tese inclusive da doutrina do professor Rolf Madaleno que iniciou, acolhida pela jurisprudência, inclusive o PL4 da reforma do Código, grande parte dele é consolidação da jurisprudência dos tribunais superiores, e vem no projeto de reforma, vem o artigo falando que quando houver essa discrepância na dissolução da união estável ou casamento, será fixado um valor compensatório e tudo que é dos alimentos. Então, agora esquecendo um pouco a questão dos filhos, porque nesse caso concreto que eu falei para vocês, os filhos já eram bem criados, né? Elas já são mais velhos, casados. 30 anos. Exato. Uma mulher que sai de um relacionamento de 30 anos, 40 anos, numa situação totalmente diferente de um homem que só está aqui por conta do trabalho invisível, que é o que a gente está falando aqui hoje. E que vocês têm algum caso também, querem comentar a situação, o que a gente pode manifestar, onde a gente pode enquadrar nesses divórcios que existe uma discrepância tão grande, a aplicação do protocolo. Primeiras damas, por favor. Não, nesse seu exemplo, é notoriamente a situação de que deve ser aplicado o protocolo. Ela tem uma situação discrepante do ex-marido, né? A gente não sabe se ele escondeu os bens, se ele colocou bens de forma impalpável, por exemplo, investimentos. É muito difícil você ter acesso se a pessoa não disponibiliza. Eu quero te ter um segundo para você falar sobre esse tema, porque o protocolo também tem que ser apreciado para a obtenção das provas. Que a gente tem muito caso de hipossuficiência de fraude na meação. Exatamente. E assim, e o judiciário cada vez mais ele dificulta isso. Muitas vezes você pede acesso, pesquisa diretamente pelo tribunal, porque a mulher que ficou em casa 30 anos cuidando dos filhos, ela não vai ter esses documentos, né? E aí, por exemplo, dentro dessa situação, eu entendo até como uma possível violência patrimonial. Né? Você pode fazer um caminho. Na grande maioria das E é muito difícil a gente conseguir emplacar, porque as pessoas não têm esse olhar, não tem esse debate que a gente está fazendo aqui hoje. Muitos chamam até de mimimi, né? Às vezes, então é bem complexo. Mas nesse caso específico, com certeza precisa, e não apenas a fixação dos compensatórios nesse caso, tá? Que aí é a indenização de fato. Lembrando, indenização, o nome já diz, eu vou te indenizar. Isso não vai resguardar. Você não vai entrar no status quo antes, você não vai ter uma retrospectiva. Não, eu vou te indenizar. Você já sofreu, você já tá no prejuízo naquela situação, em desvantagem, mas eu vou te indenizar para você tentar se recompor. E talvez, a depender, ela não consiga se realocar no mercado. As pessoas hoje, infelizmente, elas não conseguem ver, porque ela é uma mulher idosa, não sei se idosa. Idosa, mulher idosa, e a gente ainda não tem outras questões de raça, né? Bom, enfim, então tem uma interseccionalidade de uma situação, né, quando sujeito de direito, em que vai ser muito difícil ela ingressar, e se ela vai ingressar em situações que ela não vai alcançar como cargos superiores, como gerente, ela não vai conseguir, vai ser muito mais complexo, sabe? E é triste falar até que é muito comum aparecer esses casos. É triste porque a gente estuda tanto, a gente acha, tem a parte da evolução, que o Léo trouxe muito bem aqui, nossa geração, de fato, os homens têm tentado exercer melhor o cuidado, né, mas existe muitos casos que a mulher abre mão de ficar estudando em casa. Eu acho que, na verdade, eu pessoalmente já ouvi colegas contando, mas nunca vi a situação inversa, em que a mulher decola. Assim, eu nunca atendi, né? A mulher decola e o pai Eu já faz a vi. escolha. Não, eu já ouvi. Casa isolada. Colegas. Casa isolada, já vi. Mas são números eram colegas. Acho que Carol já me contou uma história dessa. Já vi o caso isolado. História de colega. Mas eu nunca atendi essa pessoa, né? Não chegou, esse caso chegou para mim. Então, assim, é muito triste, mas acontece bastante. E, assim, acho que em relação aos alimentos compensatórios do judiciário tem
verificado por causa de uma construção jurisprudencial, mas eu não me recordo agora, talvez até se vocês souberem, é importante a gente trazer aqui, se ele aplicou compensatório com a fundamentação de que é pelo protocolo. Não, Fundamento sobre a isso é pessoa de antigo. gênero. Que seria o correto. Seria de fato o correto. Eu aleguei nesse meu caso, no pedido de compensatório, no pedido de pensão para ela, né, sendo o protocolo na partilha de bens, que inclusive foi negada a produção de provas. Ele negou o ofício aos bancos e a quebra de sigilo na época da separação de fatos. E às vezes a pessoa não tem nem o dinheiro para poder fazer as pesquisas de forma particular, porque a gente tem ferramentas. A gente pode fazer pedido, enfim, fazer alguns pedidos, tem algumas ferramentas pagas, só que a gente não consegue fazer isso porque a pessoa não tem o dinheiro. Não tem. Então, veja, se o judiciário nega isso, ele está negando prestação judicial. Exatamente. A gente entra numa situação de acesso à justiça. Eu tenho muita preocupação nesse lugar também, né? Porque as mulheres, elas às vezes preferem abrir mão do que ficar lutando, ficar escutando da advogada que foi indeferindo e escutando que, mas aí eu sei que ele tem um investimento, mas a gente não acessou no instrumento lá de pesquisa que foi deferido, a gente não teve acesso. O outro que talvez encontraria foi deferido. Então, isso revitiliza a situação de vulnerabilidade. E assim, eu tenho essas preocupações porque é uma questão que volta para o lado social. A parte da advocacia em si, dos instrumentos, a gente faz todas as medidas, mas sempre vai se misturar, né? A gente tem essa situação. E aí, dentro disso ainda, a gente traz também um debate para o divórcio liminar, que aí eu acho que o Léo pode falar antes da partilha, mas a questão do divórcio liminar, ele é muito importante pela lupa da... Vamos fechar com o tema. Tá, e Boa. assim, dentro desse panorama de, quando a gente vai falar de divórcio e partilha de bens, para mim hoje é o tema mais sensível e onde mais tem que se olhar o protocolo de gênero. Falo protocolo de gênero, mas para não falar o nome todo, tá? Para resumir. Ajuda mesmo. Porque a fraude, a partilha, é algo tão difícil da gente conseguir Demais. provar. Rolf Madalena tem livro sobre fraude, a partilha de bem. Você sabe. Sabe? Por que acontece? Enquanto a mulher estava em casa cuidando, o cara estava criando um CNPJ no nome do irmão, botando dinheiro, Exatamente. não sei o que, lá. Parece que ela está dando o divórcio. Exatamente. E aí mete criptomoeda. E aí quando você termina, quando você acaba o relacionamento, igual eu atendi uma pessoa, já idosa, ela não tinha dinheiro para ir no meu escritório. Complicado. Ela pediu emprestado para amiga para ir no meu escritório, pegar um ônibus. Porque o cara deixou ela sem nada. Nossa. Sem nada. E isso acontece todo dia. E quando a gente peticiona, mostrando os indícios de fraude, o juiz dá de lado. Porque ele não tem um olhar diferenciado que o protocolo exige, da questão de prova, de Vulnerabilidade. estereótipo, tudo. Ele não faz essa análise. Ele faz a análise legal. Se você está pedindo algo, você tem que trazer. Então, assim, para a gente que é advogado, quando vai advogar para a mulher que está nessa situação onde o marido fraudou a partilha, se o cara quiser fraudar, ele vai fraudar. Você não consegue fazer nada se não tiver esse olhar. Você não consegue fazer nada. Essa mulher, infelizmente, vai sair com a mão na frente e outra atrás e não vai nem conseguir pagar o advogado, porque Exatamente. não consegue nem cobrar dela. Outra dificuldade que eu vejo também é quando envolve empresa, né, gente? Porque os juízes, em regra, os juízes magistrados de família falam, não, é empresarial, tô fora, né? Vá buscar a vara civil. E aí fica mais complicado ainda a gente conseguir localizar para onde ele desviou esse patrimônio que é do casal. Mais difícil. E aí, a maioria dos casais, o homem que faz a gestão financeira, até naqueles casos onde a mulher trabalha, tá? A mulher fala, não, pega o salário, passa pro marido, o marido paga as contas e tudo mais. Tem uma que não sabe. Ela tem um cartãozinho dela de crédito. Eu e você tivemos um caso onde era assim. É verdade. Grande, assim, eram cargos altos, ganhava bem, mas era assim. Os dois bem Era qualificados. assim. Ela não tinha noção de nada. Era a gestão do marido. Era a gestão do marido. E aí, qual o grande lance disso aí? Se o cara tiver essa intenção de burlar o sistema para fraudar, já era. Essa mulher, infelizmente, vai. Porque ela sabe
que aquele lugar onde eles vão, no rancho, lá no Corumbá, é do marido. Aham. Ela sabe. Mas ela não tem esse documento. Exatamente. E aí, quando você vai descobrir, Já foi o comprado em nome documento de já foi comprado no nome do amigo. Atrás ela foi comprado o nome dele, mas ele já conseguiu fazer de uma forma em que ele fraudou tudo, fez um contrato, ele conseguiu, entendeu? Ele conseguiu Já era. E aí costurar. você não consegue resolver. Então, assim, É completo. divórcio, partilha de bens. O protocolo tem que ser súmula 1. Na minha visão. Tem que ser súmula 1. Tem que analisar. Ainda mais com a configuração familiar nesse sentido aí que a gente comentou, é obrigatório. É súmula 1. Concordo. E aí analisar, e vocês, as situações que a gente falou aqui agora são mulheres formadas, bem instruídas e que mesmo assim não sabiam quanto ganhavam durante todos esses anos. Quando a gente vai para as outras camadas, para Mais humilde. Gente, realmente a hipossuficiência, por isso que a Bianca falou da interseccionalidade, da análise de quais vulnerabilidades estão naquele caso em concreto. Às vezes são várias. São várias juntas. Então, é muito importante essa visão e que a gente chame atenção nas nossas peças para a necessidade dessa apreciação, e agora obrigatória, né, quando a gente fala de gênero. E para finalizar nosso debate maravilhoso, que passou super rápido, mas eu queria fechar com a sugestão da Bianca, que eu acho excelente, porque a gente tem a seguinte situação hoje, né? O divórcio, a princípio, para ser decretado, ele precisa da citação da outra parte, quando eu falo em processo judicial, ou seja, quando não é um divórcio consensual em cartório. E a gente tem conseguido decisões de divórcios decretados antes da citação da outra parte, de forma liminar, é o chamado divórcio liminar, mas que é muito polêmico por um entrave processual. A gente tem a legislação processual que fala da tutela de evidência, que a gente aplica nesse caso, que fala que a hipótese da tutela de evidência nesse caso, que é quando não admite prova em contrário, ela, na legislação processual, exige a citação da outra parte, né? Então, a gente tem um entrave processual, mas a gente, quando pleiteia, a gente faz uma construção da nossa fundamentação, né? Com base no que o divórcio é um direito potestativo, né, que não há nada que a outra parte, não há motivação que faça com que não seja decretado esse divórcio, né? Já depois da emenda de 2010 foi suprimido a motivação, o prazo para divórcio, enfim. Hoje ele vai ser decretado e pronto. A questão é o entrave processual que a gente tem, mas houve uma recente decisão do STJ, né, que até então a questão não tinha chegado no STJ, mas o STJ decidiu favoravelmente. E muito importante a gente falar desses casos. A gente que atua na área de família, a gente sabe muito bem o que um papel faz na vida de uma pessoa que está presa a um relacionamento, muitas vezes com abuso psicológico, material, financeiro, exatamente. Eu não vou te dar o divórcio. Exatamente. É a frase de Escudé. Eu não vou te dar, é aquela coisa só para poder brigar mesmo, tensionar a relação completa. E aí quero ver vocês já, assim, fazendo as considerações, abordando o tema também de forma geral, quero ouvir do divórcio, o quanto a gente precisa também alegar nos nossos pedidos de divórcio liminar, e só um contraponto não, mais uma informação para vocês falarem também. Uma das proposições da reforma do PL4 é o divórcio também impositivo, ou seja, o divórcio em cartório. Eu vou no cartório, eu falo, eu quero me divorciar, e a outra parte vai ser notificada. A diferença desse procedimento do PL para o que a gente falou agora da notificação de paternidade é que esse admite por edital. Ou seja, se não achar a pessoa, eles podem fazer essa notificação por edital e eu vou ter... Mas aí não fica, ele fala, não quero divorciar. Ou vai notificar, fala, vem que só tô te notificando porque foi marcado para você assinar tal dia. Exatamente. Então, eu acho que nesse caso é mais uma segurança para ele ter conhecimento, né? Vamos dizer assim. Mas se não for encontrado, vai ser decretado de volta. Sim. Essa... O que eu penso sobre esse tema, tá, Carol? Não sou processualista para discutir isso, trazendo um recorte para a questão do processo civil. Se for sentar para discutir aplicando o processo civil, não existe, não dá, não tem como, não tem como. Mas quando a gente fala de processo, e aí trazendo o processo civil, quando teve a alteração do processo civil, qual foi a essência da alteração e do processo civil? Foi para ficar preso à lei, a que está no código, ou foi para resolver as demandas, aplicando costumes, outras situações? E aí, eu acho que esse tipo de decisão tem que vir não baseado em artigo do processo civil, que fala da tutela de evidência e tudo mais. Eu acho que tem que vir em outros artigos
que fala que o magistrado é livre para ter elementos para julgar e não ficar preso àquilo. Eu acho que esse é o artigo que fundamenta essa decisão. Por quê? Porque é uma decisão que vem amparada com o fundamento da questão do direito material. Vem amparada no direito material, não processual. Só que eu acho que quando usa a questão processual, na minha visão, e eu posso estar falando a maior besteira do mundo, eles estão usando a base legal errada. Teria que apontar outros artigos. Porque o próprio Código de Processo Civil, ele te dá essa possibilidade. Ele te dá essa possibilidade. Agora, se a gente for analisar uma tutela de evidência pela natureza da tutela de evidência que está no Código, aí de fato vai ter essa confusão. Agora, eu acho que teria que ter uma moldura diferente da análise de uma questão processual com o Código Civil para trazer a solução. A sociedade evoluiu. Não dá para a gente ficar preso ao sistema processual de leis que não atinge a finalidade. Que não tem como ter um rol com todas as situações que a Não vida tem vai como. fazer. É igual quando a gente vai falar de rol DNS. Tem 1000 doenças, 1000 remédios, não tem como. 1000 não, milhares. Então, assim, na minha concepção, eu entendo que essa matéria tem que ser abordada de uma forma diferente, trazer outros elementos do próprio código, que a essência do código é essa, para poder resolver e não ficar discutindo processualmente. Por quê? A maior dificuldade hoje, para quem é advogado, é o excesso de formalidade de formas. Eu entendo que recursos tem que ter forma, tem que formar, mas será que e o tribunal tem aplicado o princípio da fugibilidade? Não, ele pediu isso, mas ele queria pedir aquilo para julgar. Será que esse excesso de formalidade eu estou prejudicando o jurisdicionado? Por mais que ele esteja com um advogado, estudioso e tal, mas o resultado final que eu vou entregar para a sociedade é esse? Porque se eu for ficar preso na questão processual, ali, nesse caso específico, eu vou estar aprisionando aquela pessoa até o marido concordar com o divórcio, porque a maioria das vezes é isso. Porque fica fugindo da É situação. isso. Então, assim, eu não concordo que ela... Tá, mas deixa eu te falar. Você não concorda, mas ela não quer mais continuar com você. Exato. Como é que a gente resolve isso? Não é matemática, gente. E aí, como das ações de família exigem a citação pessoal, a intimação pessoal, o que a pessoa faz quando não quer concordar? Foge. E a pessoa fica presa. Não, o que eu. Essas votações do Leonardo, eu acho que é o seguinte: o processo civil existe para ser ricar. Eu entendo tudo isso, mas de fato, nós temos artigos dentro do próprio código que fala que a prestação judicial é de preservar a satisfação, a questão satisfativa de mérito do direito. Dentro dessa situação que você traz, Leonardo, é importante a gente sempre lembrar que, assim, Código de Processo Civil existe, a gente tem como aplicar o pedido de divórcio liminar a partir da tutela de evidência que temos, poderia talvez trazer a tutela de urgência, porque a urgência que a gente vai tentar explicar, o judiciário não vai acolher, né? Veja, é urgente para mim entender como sujeito de direito livre. Só que não dá para poder, né? Não é algo palpável, a gente não conseguiria constituir prova o suficiente para aplicar esse instituto. Então, na evidência, a gente tem essa situação da citação de fato, mas paralelo a isso, e aí talvez, não sei se é fungibilidade, aí eu acho que, né, enfim, a gente tem o poder argumentativo de trazer o protocolo explicando que aquela evidência, aquela situação é evidente de fato. Por mais que tenha um requisito formal, ele deve ser ultrapassado para resguardar a satisfação jurídica ali da prestação jurisdicional de mérito, que o mérito eu quero me sentir livre para eu conseguir pensar se eu vou conseguir ir atrás da fraude, por exemplo, a partida que eu sofri. Então, veja, muitas vezes, se você consegue decretar o divórcio liminar de forma, né, na tutela antecipadamente, isso liberta a pessoa para buscar e completar todo aquele processo que ela ainda vai enfrentar. Essa decisão da STJ foi muito positiva, acho que é um avanço, mas a gente também tem que estar de olhos abertos e prestando atenção e acompanhando, porque nem sempre as decisões da STJ, elas são de fato aplicadas. As pessoas às vezes falam, tudo bem, a STJ decidiu, mas eu vou fundamentar da forma que eu entendo. Tem um livro, né? A questão do entendimento, né, que é complexo, mas a alteração na reforma é algo que
eu acho muito interessante e vai avançar bastante em relação a isso. Porque quando você escreve e traz na norma, que é um direito potestativo, ele não fica apenas na doutrina, a gente já consegue começar a avançar e consegue utilizar isso paralelo com, né, os outros mecanismos processuais. E aí, de fato, não ficam os entraves que você traz. E o protocolo tem que ser aplicado, né, nesses casos, justamente com essa situação que eu trouxe. E aí, para fazer já o panorama geral, acho que o protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero, ele é um grande avanço. Nós temos agora também um protocolo racial, que ele está muito inibido ainda, eu não vejo as pessoas falando. Claro, a gente vê que mesmo falando sempre, buscando, debatendo, o judiciário ainda não aplica o de gênero, mas é importante a gente sempre pontuar o racial também, que eles não andam separados. Mesmo de gênero, se você tem uma mulher negra que precisa daquela situação, ela vai ter um racial somado na situação, no caso em concreto. Então, assim, esse debate ele é muito enriquecedor. Quero te agradecer, Carol, porque o protocolo ele perpassa por todas as relações. A gente está falando aqui de ações de direito de família, mas o protocolo, todas as pessoas precisam ler, precisam ter acesso, precisam divulgar, porque ele traz tudo isso que a gente traz da família para as outras áreas também. É muito falado só no direito criminal, muito falado em casos apenas de violência explícita. Só que aí, até em relação à guarda, eu trouxe esse contraponto. A princípio, eu entendo a necessidade da imposição da guarda compartilhada, mas e o recorte que eu preciso em caso de violência que eu não consigo comprovar? Então, é muito importante que a gente se estude muito, aprofunde, cobre isso do nosso judiciário, para poder ter uma satisfação melhor do direito dos nossos clientes e, claro, evoluir enquanto sociedade. Então, acho que essas seriam as considerações finais que eu queria e agradeço muito esse convite. Acho que Leonardo também trouxe o debate, né, contra mim. Isso é ótimo, isso engrandece. E assim, Carol, para finalizar, quero deixar aí uma reflexão a respeito do que a gente tá passando, tá vivendo, né? Eu acho que. E aqui eu falo direto com os advogados, né? Assim, quem advogado e advogada que tá ali na ponta, que tá advogando, que quer trabalhar, que quer militar na área, e aí o protocolo não fica preso ao direito das famílias. Eu acho que tem que ser a nível de N matérias, sempre que tiver necessidade, você vê que é possível, você tem que aplicar, né? Não precisa ficar preso a isso. Mas fazendo, restringindo ao direito das famílias, a gente precisa ter um pouco mais de humanidade no sentido de ser humano. A gente tá vivendo no automático. A tecnologia tá transformando a gente em robô. Hoje, a gente acorda, a grande maioria das pessoas, primeira coisa que faz, abrir o olho, lógico, acordou. Mas depois, a segunda coisa, pegar o celular. Pegar o celular. Antes de dormir também. A gente é preso à Banheiro. tecnologia. Hoje, a inteligência artificial tem tomado conta de vários escritórios ao ponto de você chegar para um advogado e falar, faz uma petição de juntada, e não vai saber redigir. Não lembra mais como qualificar. Tão acostumado de usar a ferramenta. E aí, E antigamente a gente fazia na mão, às vezes, quando não tinha feito, né? era na mão. Não, fazia. Era na mão, era na mão. E aí o grande lance, assim, pra mim, que fez refletir muito com a questão do protocolo, é a gente parar um pouco pra pensar. Vamos parar um pouco pra pensar? Eu, como advogado, tô advogando numa determinada situação onde eu não concordo com aquilo que eu tô fazendo. Cara, pra que você tá fazendo aquilo? Exemplo, você tá num processo onde, se você for aplicar o protocolo de gênero, se for. Cara, beleza. Se for aplicado pra outra parte lá, tudo bem, show de bola, mas no fim dessa briga toda, eu vou prejudicar uma criança que tá em construção? Então, eu acho que tá faltando isso dos advogados. A gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade nas demandas que a gente pega, no tipo de advogado que você quer ser. Você quer ser o advogado que o cliente pagou e você faz tudo? Tudo bem. Você quer ser um advogado onde você vai entregar o melhor para o seu cliente dentro do que você entende que é certo, dentro do que você acha que deve ser feito? Ok. Agora, o que a gente tem visto
é advogados que aceitam tudo por causa do dinheiro. E aí a gente tem a maior dificuldade quando se depara com um processo judicial de uma pensão, de um divórcio, um advogado que é de outra área, que entrou, caiu a ação de paraquedas para ele, e no fim você instiga uma briga, você instiga um problema de um casal que já tá fragilizado, vai sobrar para uma criança, vai sobrar para uma sociedade doentia, vai sobrar para uma alienação parental, que assim vira um ciclo vicioso e vai vir outros fenômenos aí. Então, eu quero deixar essa mensagem para a gente refletir, ter mais sensibilidade, pensar no próximo, se colocar no lugar das pessoas, não ser o advogado que só pensa em dinheiro, não virar máquina. Eu acho que a tecnologia ela tem que ser usada, a gente precisa se qualificar para usar a tecnologia, não a tecnologia usar a gente. A gente usa a inteligência artificial. Não ela não vai me usar. É uma ferramenta. Até porque, se eu não falar para ela o caminho para ela ir, ela não vai. O seu GPS lá, se você não botar lá um botãozinho casa, ele não vai dizer que é para você ir para casa. Então, quem comanda, quem direciona é você. E tem muitos que estão sendo direcionados pela inteligência artificial, pela tecnologia e pelo ciclo do automático e estão esquecendo de viver, de ser ser humano, de pensar que do outro lado é um ser humano, não é um advogado que é adversário, não é uma parte que você quer o mal. E aquele caso é do seu cliente, você não é parte, você é advogado, não é seu. Não se coloque naquele lugar. O cliente vai separar e você vai casar com o processo. É isso. Exato. Então, é esse fechamento que eu queria deixar aí de reflexão. Eu acho que ambos os fechamentos de vocês, eles estão bem atrelados, né? Porque o Léo fala da função social do advogado, da ética do advogado e da humanidade. Porque a gente lida com relações familiares, a gente lida com afeto, a gente lida com criança, a gente lida com vulneráveis, a gente está aqui falando sobre vulnerabilidades. Então, É a essência do protocolo. é a essência. Viu ali, tá do outro lado, mas você viu ali uma situação de total vulnerabilidade, que existem meios a partilhar e tudo, tenta um acordo, né? Ou então aceita conversar sobre tentativas de acordo, enfim. O dinheiro não pode estar acima de tudo, acima da nossa ética, acima da nossa dignidade, da nossa função social e da humanidade. Eu concordo. E, pegando o gancho do protocolo, é importante que todos conheçam o texto, tenham acesso. O CNJ, o portal do CNJ, ele traz banco de decisões, é um mapeamento de todo o Brasil, das áreas. Você tem a área trabalhista, decisões, previdenciário, criminal. Então, quanto mais a gente divulgar, mais a gente vai fortalecer a sua aplicação. Foi um bate-papo maravilhoso, além de qualificado, prazeroso, com amigos queridos e muito competentes. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Queria agradecer também todos vocês que nos ouviram nesse debate tão prazeroso e qualificado sobre o protocolo de gênero e sua aplicação nas ações de família. Esperamos vocês nos próximos episódios do nosso programa Vozes do IBDFAN-DF, tratando sobre esses temas mais importantes de direito de família e sucessões. Até lá!